Bem-vindos, viajantes do tempo e da alma, a mais uma jornada pelos recantos esquecidos das tradições, onde o passado se entrelaça com o presente em fios de mistério e sabedoria ancestral. Hoje, desvendamos um dia peculiar, um dia onde a quietude da alma e os ecos do mundo invisível se encontram. É uma data que nos chama à introspecção, mas também nos alerta para forças súbitas que operam nas sombras. O dia 19 de outubro não é apenas mais um dia no calendário, é um portal, um momento de escolhas silenciosas, onde cada ação e cada pensamento podem traçar o curso do seu destino. Preparem-se, pois o que vos vou revelar pode mudar a forma como veem este mundo. O dia 19 de outubro muitas vezes passa despercebido na agitação cotidiana, mas para aqueles que conhecem os murmúrios do tempo, ele carrega uma energia muito particular. É o período em que o outono se aprofunda e a natureza se prepara para o sono invernal. As folhas caem, os campos se esvaziam das suas colheitas abundantes e uma sensação de recolhimento paira no ar. Neste dia, as tradições populares e o calendário litúrgico convergem, oferecendo-nos uma tapeçaria rica de crenças, que nos ligam aos ciclos naturais e aos mistérios do espírito. Em muitas culturas, este é um tempo de transição, de balanço e de preparação para os meses mais frios e escuros que se avizinham. No calendário litúrgico, o dia 19 de outubro é dedicado a São Paulo da Cruz, uma figura de profunda espiritualidade e ascetismo que fundou a Congregação da Paixão de Jesus Cristo, os Passionistas. São Paulo, com a sua vida de penitência e devoção, tornou-se um farol para muitos, simbolizando a força da fé e a busca incessante pelo divino. As pessoas que se voltam para São Paulo da Cruz neste dia buscam conforto e inspiração. As suas preces focam-se frequentemente em pedidos de saúde, não apenas física, mas também espiritual, pedindo força para enfrentar as provações da vida com dignidade e fé. Muitos imploram por orientação em momentos de dúvida, por paciência nas aflições e por uma maior compreensão da dor e do sofrimento, na esperança de encontrar neles um propósito maior. Mas, como é comum em muitas datas cristãs, por baixo do manto sagrado da Igreja, pulsam as veias de crenças mais antigas, de raízes pagãs que nunca foram completamente erradicadas. Nesta época do ano, onde o véu entre os mundos se torna mais tênue, ressoam os ecos de rituais de proteção da colheita final, de honra aos antepassados e de invocação de bênçãos para os lares antes da chegada do inverno. Há quem acredite que a energia do recolhimento, associada ao santo, pode também ser usada para práticas de adivinhação e para aprofundar a conexão com o plano astral, uma herança das antigas divindades da terra e da fertilidade que marcavam esta estação. A história de São Paulo da Cruz, nascido Paolo Francesco da Ney, em 1694 na Itália, é uma saga de fé, sacrifício e uma inabalável devoção. Desde cedo, o jovem Paolo sentia um chamamento profundo para uma vida de austeridade e contemplação. Imaginem um jovem de boa família, com um futuro promissor, que decide renunciar a tudo para seguir um caminho de penitência. Aos 19 anos, ele teve uma série de visões místicas que o impeliram a fundar uma nova ordem religiosa. Numa dessas visões, ele viu-se vestido com um hábito escuro, adornado com um crucifixo branco, e ouviu uma voz que o instruiu a reunir companheiros para pregar a paixão de Cristo. Esta não era uma tarefa fácil. Naquela época, fundar uma ordem exigia uma coragem tremenda e uma fé inquebrantável. Ele enfrentou ceticismo, oposição e inúmeras dificuldades, mas nunca vacilou. Paulo, que mais tarde se tornou Paulo da Cruz, passou anos em solidão e oração, preparando-se para a sua missão. Ele viveu como um eremita, vestindo-se com um hábito simples feito de retalhos, jejuando rigorosamente e dedicando-se à meditação da paixão de Cristo. A sua cela era muitas vezes apenas uma gruta ou um pequeno quarto, onde passava noites inteiras em êxtase, com o coração ardendo em amor divino.
Contam as lendas que, durante estas vigões, o seu corpo levitava e uma luz celestial o envolvia, testemunho da sua profunda conexão com o transcendente. Em 1725, após receber a permissão do Papa Bento XIII, Paulo começou a pregar publicamente. As suas palavras não eram apenas ensinamentos teológicos, eram vivas, inflamadas pela sua própria experiência mística e pela compaixão que sentia pela humanidade. Ele falava da paixão não como um evento distante, mas como uma realidade presente, um caminho de redenção e amor. As multidões acorriam para ouvi-lo, cativadas pela sua simplicidade, pela intensidade da sua fé e pelos milagres que o acompanhavam. Dizem que São Paulo da Cruz possuía o dom da cura. Histórias narram como ele impunha as mãos sobre os doentes, e muitos eram instantaneamente curados de suas enfermidades mais graves. Um relato fascinante fala de uma mulher que estava à beira da morte, desenganada pelos médicos. Desesperada, a família recorreu a Paulo, que, com uma oração fervorosa e um gesto simples, a trouxe de volta à vida, para espanto de todos. Outra lenda conta que ele conseguia acalmar tempestades, abençoando as águas e os céus com o sinal da cruz, trazendo bonança onde antes reinava o caos. A sua missão culminou na fundação dos Passionistas, uma ordem dedicada à memória da paixão de Cristo através da oração, da penitência e da pregação. Os Passionistas, com o seu hábito preto e o emblema do coração de Jesus e da cruz, espalharam a mensagem de Paulo por toda a Europa. Ele faleceu em 1775, aos 81 anos, deixando um legado de santidade e um exemplo de como a fé pode mover montanhas. A sua canonização em 1867 apenas confirmou o que muitos já sabiam. Paulo da Cruz foi um homem tocado por Deus, um místico cujo amor pela paixão de Cristo o transformou num canal de graça para o mundo. A sua história nos lembra que, mesmo nos tempos mais difíceis, a fé e a dedicação podem iluminar o caminho e inspirar milagres. Neste dia de transição, a natureza fala conosco através de sinais. Fiquem atentos, pois os antigos ensinavam que o dia 19 de outubro é um espelho do que está por vir. Se o vento soprar do norte forte e gelado neste dia, preparem-se para um inverno rigoroso e com pouca neve. Os antigos acreditavam que os ventos frios do norte, sem a brandura da chuva, traziam a promessa de geadas intensas, que poderiam danificar as plantações e dificultar a vida dos animais. Céu limpo e estrelado à noite de 19 de outubro indica uma colheita abundante no próximo ano. A clareza do céu, segundo as crenças, mostrava a benevolência dos céus e a saúde da atmosfera, garantindo que a terra seria fértil e generosa. Se as folhas das árvores estiverem a cair lentamente e uma a uma, o tempo permanecerá ameno por mais tempo. Uma queda rápida e em massa das folhas, pelo contrário, anunciava a chegada precipitada do frio intenso, o que poderia ser prejudicial para as sementes no solo. Névoa densa pela manhã significa tempo seco e ensolarado nas próximas semanas. A névoa, que parecia beber a umidade da terra, era vista como um sinal de que o sol viria para secar e aquecer o ar. O canto alto dos pássaros migratórios neste dia indica que a chuva chegará em breve. Os pássaros, com a sua sensibilidade aguçada, seriam os primeiros a sentir as mudanças na pressão atmosférica, e o seu canto mais intenso seria um aviso. A abundância de avelãs e castanhas maduras nesta data prediz um inverno com muita neve. Uma colheita farta de frutos secos era interpretada como a preparação da natureza para proteger as sementes sob um manto de neve. Se o sol se puser com um tom avermelhado intenso, um tempo ventoso e instável está a caminho. O vermelho no horizonte era como um prenúncio de fogo no céu, associado a tempestades e ventos fortes. Homens domésticos e financeiros. Encontrar uma moeda antiga no dia 19 de outubro é um sinal de prosperidade inesperada. Este achado não era mero acaso. Era a terra a devolver um pedaço da sua riqueza, abençoando aquele que o encontrou com boa fortuna.
Se uma aranha tecer a sua teia perto da porta de entrada, o lar estará protegido de invejas e más energias. A aranha, tecelando o destino, criava uma barreira invisível, um talismã natural contra o mal. Partir um espelho neste dia atrai 7 anos de azar, multiplicado, pois a alma está mais sensível. A quebra do espelho, que retém a imagem e, para alguns, a própria alma, era um presságio terrível, especialmente num dia de energias flutuantes. Se o pão coze mal ou não cresce, é um aviso de tempos de escassez ou dificuldades financeiras. O pão, símbolo da abundância e sustento, se falhava, anunciava uma interrupção na provisão. Receber um presente inesperado, especialmente algo feito à mão, significa que um novo e valioso relacionamento, talvez amoroso ou de amizade profunda, irá florescer em breve. A oferenda desinteressada era um portal para a conexão genuína. Os sonhos que nos visitam na noite de 19 de outubro são mais do que meras divagações da mente. São mensagens cifradas do subconsciente e, para alguns, sussurros do além. Sonhar com água corrente e límpida simboliza purificação, renovação emocional e a superação de obstáculos. A alma está a ser lavada, pronta para um novo ciclo. Sonhar com árvores a perder as folhas pode indicar a necessidade de deixar ir algo antigo, de desapegar-se de situações ou pessoas que já cumpriram o seu propósito na sua vida. É um sinal de transição e aceitação da mudança. Sonhar com um caminho desconhecido sugere que você está à beira de uma nova fase na vida, cheia de descobertas e talvez de desafios. Mantenha a mente aberta e esteja pronto para o inesperado. Sonhar com fogo brando e controlado representa paixão, transformação interior e a força para superar adversidades. É um sinal de que sua chama interna está viva e potente. Sonhar com pessoas falecidas, se a interação é pacífica e amorosa, pode ser uma visita dos seus antepassados, trazendo conforto, orientação ou um pedido para que se lembre deles. Se a interação é perturbadora, pode ser um aviso para resolver questões pendentes ou perdoar. Sonhar com frutas maduras e abundantes indica prosperidade, satisfação e recompensas pelo trabalho árduo. É um presságio de fartura e alegrias materiais e espirituais. Aqueles que nascem sob a influência do dia 19 de outubro são almas com uma profundidade e uma sensibilidade notáveis. Dotados de uma natureza complexa, são frequentemente introspectivos, mas também possuidores de uma força interior que lhes permite superar as maiores adversidades. São indivíduos que tendem a buscar um significado mais profundo na vida, não se contentando com o superficial. Carregam consigo uma aura de mistério, o que os torna fascinantes e, por vezes, difíceis de decifrar. Têm uma intuição aguçada e uma capacidade inata para compreender as emoções alheias, tornando-os excelentes conselheiros e ouvintes. A sua lealdade é feroz, mas também esperam a mesma dedicação dos outros. No entanto, podem ser propensos à melancolia ou a momentos de isolamento, necessitando de tempo para recarregar as suas energias. A sua jornada de vida é muitas vezes marcada por transformações significativas, como a própria estação em que nascem, levando-os a reinventar-se e a evoluir constantemente. Se aprenderem a equilibrar a sua profunda sensibilidade com a sua resiliência inata, podem atingir grandes feitos e deixar uma marca duradoura no mundo, geralmente em áreas que envolvem a ajuda ao próximo ou a exploração do conhecimento oculto. Neste dia, celebramos o dia do nome de vários santos e figuras históricas que partilham a essência da fé e da resiliência. Entre os nomes que se destacam estão São Paulo, São João de Brebeuf, São Isaac Jogues, Santa Laura de Córdova e Santa Varus. Vamos dedicar uma breve menção a São Paulo. Não o apóstolo, mas a figura que hoje honramos, São Paulo da Cruz. Aqueles que levam este nome, por vezes, herdam um pouco da sua dedicação e da sua capacidade de sacrifício. São pessoas que podem ser vistas como pilares de fé
ou convicção em suas comunidades, com uma alma disposta a lutar pelo que consideram justo e verdadeiro, muitas vezes de forma silenciosa, mas persistente. O dia 19 de outubro, com a sua energia de recolhimento e preparação, é ideal para rituais que fortalecem o espírito, protegem o lar e preparam o caminho para o futuro. 1. O ritual da bênção das provisões e do lar. Objetivo: assegurar a abundância, a proteção contra a escassez e purificar o ambiente do lar antes da chegada do inverno. O que é necessário? Uma vela branca, um pequeno cesto ou tigela com frutos secos, nozes, avelãs, castanhas, algumas sementes, grão de bico, lentilhas e um pouco de sal grosso, um ramo de alecrim ou arruda, um copo de água limpa. Quando e como realizar? Ao anoitecer, depois do jantar. Escolha um local tranquilo na sua casa, preferencialmente na cozinha ou na sala de jantar, que são o coração do lar. Acenda a vela branca, simbolizando a luz divina e a pureza. Coloque o cesto ou tigela com as provisões no centro da mesa. Com o ramo de alecrim ou arruda, salpique a água limpa pelos cantos da casa, começando pela porta da frente e terminando nela, dizendo em voz baixa: que toda a negatividade se afaste, que a pureza permaneça neste lar. Ao voltar para junto das provisões, pegue no cesto e eleve-o ligeiramente, recitando o seguinte: ó, forças da terra e do céu, que a abundância nos alimente, que o sal nos proteja, que as sementes nos renovem. Bendigam estas provisões, bendigam este lar, que a fome não nos toque, que a harmonia reine. Assim seja, assim se faça. O que fazer depois? Consuma os frutos secos e as sementes abençoadas ao longo da semana, partilhando com a sua família. O sal grosso pode ser guardado num pequeno saco e colocado perto da entrada da casa para proteção contínua. Deixe a vela queimar até ao fim em segurança. 2. O banho de ervas para fortalecimento espiritual e proteção. Objetivo: limpar a aura, fortalecer o espírito contra influências negativas e promover a serenidade interior. O que é necessário? Um punhado de folhas de louro, um punhado de pétalas de rosa branca, uma colher de sopa de sal grosso, água quente. Quando e como realizar? Antes de dormir. Ferva a água e adicione as folhas de louro, as pétalas de rosa e o sal grosso. Deixe ferver por alguns minutos e depois apague o fogo. Deixe amornar. Coe a mistura, reservando o líquido. Leve-o para a casa de banho. Depois, despeje o líquido coado do pescoço para baixo, visualizando todas as energias negativas a escorrer pelo seu corpo e a irem embora com a água. Enquanto faz isso, repita mentalmente ou em voz baixa: água de pureza, ervas de poder, limpa o meu corpo, limpa o meu ser, afasta o mal, atrai o bem, fortalece a minha alma. Amém. O que fazer depois? Não se enxugue vigorosamente. Deixe o corpo secar naturalmente, ou apenas com leves toques da toalha. As ervas coadas podem ser devolvidas à terra, num vaso ou jardim, como forma de gratidão. Sinta a leveza e a renovação. 3. O encantamento do desapego e da renovação. Objetivo: libertar-se de velhas mágoas, ressentimentos ou hábitos negativos para abrir espaço para o novo e positivo, alinhando-se com a energia da queda das folhas. O que é necessário? Algumas folhas secas, que você mesmo recolheu, um pequeno pedaço de papel, uma caneta, uma tigela de metal ou cerâmica resistente ao fogo, fósforos ou isqueiro. Quando e como realizar? Ao final da tarde ou início da noite, num local seguro, exterior ou bem ventilado. Em cada folha seca, escreva uma coisa da qual você deseja se libertar. Uma mágoa, um medo, um mau hábito, um relacionamento tóxico. Seja específico, mas conciso. No pedaço de papel, escreva uma frase de intenção de renovação, como: eu liberto o que não me serve e acolho o novo com amor. Segure cada folha com a sua mágoa escrita.
Reflita sobre ela por um momento e, com cuidado, queime-a na tigela, visualizando a energia negativa a transformar-se em fumo e a desaparecer. Depois de queimar todas as folhas, queime o papel da intenção, visualizando a sua vida a encher-se de luz e de novas oportunidades. O que fazer depois? As cinzas podem ser sopradas ao vento, simbolizando a sua libertação, ou enterradas na terra. Agradeça às forças da natureza pela sua ajuda. A culinária do dia 19 de outubro, em sintonia com a estação, é uma celebração dos frutos da terra e do calor do lar. É um tempo para pratos robustos e reconfortantes, que alimentam o corpo e a alma. Castanhas assadas ou cozidas. As castanhas são o símbolo máximo do outono em Portugal. Comer castanhas assadas na brasa, quentinhas, polvilhadas com sal, não é apenas um deleite, é um ritual. Elas representam a abundância que a terra oferece antes do inverno, e partilhá-las é um gesto de união e gratidão. Muitos acreditam que comer castanhas neste dia traz sorte e afasta o mal olhado. Pratos com abóbora. A abóbora, outro presente do outono, é ingrediente-chave em sopas, purés e até doces. A sua cor dourada e o seu sabor adocicado trazem calor e conforto, e é vista como um símbolo de prosperidade e saúde. Sopa de abóbora com feijão ou pão, e abóbora moranga assada são muito comuns. Vinho novo. É a época de provar os primeiros vinhos da nova safra. O vinho é um símbolo de alegria, de celebração e da vida que se renova a cada ciclo. Brindar com vinho novo é uma forma de honrar a colheita e desejar boa sorte para o ano que se aproxima. Pão caseiro. Cozer pão em casa neste dia é uma forma de garantir que o alimento nunca faltará. O aroma do pão fresco, a textura quente e a partilha familiar são rituais que invocam a fartura e a união. Neste dia de energias cambiantes, certos atos podem perturbar o equilíbrio e atrair infortúnios. Os antigos sabiam que respeitar os não era tão crucial quanto seguir o sim. 1. Proibições domésticas e pessoais. Não varrer a casa após o pôr do sol. Acredita-se que varrer a casa à noite neste dia é varrer a sua sorte para fora, convidando a escassez e afastando as boas energias. As migalhas e a sujidade da casa representam a sua riqueza e bem-estar. Ao varrê-las no escuro, você pode estar a expulsar a prosperidade. As velhas superstições diziam que espíritos domésticos que protegiam o lar poderiam ser ofendidos e partir, deixando a casa desprotegida. Não cortar o cabelo ou as unhas. Fazer isso neste dia é considerado um ato que diminui a sua força vital e a sua conexão com a terra. Acreditava-se que o cabelo e as unhas continham parte da sua energia e que cortá-los num dia de recolhimento espiritual os enfraquecia, tornando-o mais vulnerável a doenças e perdas. Para alguns, é como cortar os laços com a sua própria sorte e saúde. 1. Não reclamar ou murmurar sobre a escassez. Lamentar a falta de algo, seja dinheiro, comida ou oportunidades, atrai exatamente aquilo que se lamenta. A energia do dia é sensível a estas vibrações negativas, e a crença é que a queixa reforça a escassez, impedindo a chegada da abundância. A gratidão, mesmo por pouco, é o caminho para mais. Não deixar a louça suja da noite para o dia seguinte. Deixar louça suja na pia durante a noite é convidar a pobreza e as brigas para o lar. Os antigos acreditavam que os espíritos da fartura se afastavam de casas desarrumadas e que a louça suja atraía energias estagnadas e desarmonia familiar. Era um sinal de desleixo que se refletia na vida financeira. 2. Proibições financeiras e de negócios. Não emprestar dinheiro ou bens valiosos. Emprestar algo de valor neste dia é como entregar a sua própria fortuna e estabilidade financeira a outra pessoa, sem garantia de retorno. Há a crença de que o dinheiro emprestado neste dia nunca mais volta, ou que, se voltar, traz consigo azar. Evite também pedir emprestado, para não atrelar a sua prosperidade à dívida.
Não iniciar novos projetos ou negócios importantes. O dia 19 de outubro, com a sua energia de introspecção e preparação para o inverno, não é propício para inícios ambiciosos. Novos empreendimentos iniciados agora podem enfrentar obstáculos inesperados, atrasos ou não prosperar, pois a energia do dia favorece o recolhimento e a consolidação, não a expansão. Não contar o dinheiro após o pôr do sol. Contar as suas moedas ou notas à noite é um ato que, segundo as crenças, afasta a fortuna e diminui o seu valor. É como mostrar a sua riqueza à escuridão, que pode levá-la. A ideia é que a riqueza deve ser guardada discretamente neste dia, para não atrair olhares de inveja ou a ganância de espíritos noturnos. 3. Proibições sociais e interpessoais. Não discutir ou levantar a voz. As energias do dia são sensíveis, e qualquer discórdia ou palavra áspera pode atrair conflitos duradouros para as relações. Acredita-se que as palavras proferidas com raiva neste dia ganham uma força negativa particular, tornando-se profecias de discórdia. Mantenha a paz e a harmonia em casa e com os próximos. Não quebrar promessas ou juramentos. Este é um dia em que a honestidade e a integridade são valorizadas acima de tudo. Quebrar a sua palavra pode atrair karma negativo e a perda de confiança, não apenas dos outros, mas também das forças invisíveis que observam. As promessas feitas neste dia são especialmente sacras. Não virar as costas para um mendigo ou necessitado. Negar ajuda a quem precisa neste dia é atrair a própria pobreza para si. A caridade e a compaixão são atos que atraem bênçãos, e ignorar o sofrimento alheio é fechar as portas para a própria fortuna e para a graça divina. E assim, desvendamos os segredos de 19 de outubro. Que os ensinamentos ancestrais e a sabedoria deste dia vos sirvam de guia. Que a luz da tradição ilumine o vosso caminho e vos proteja dos perigos ocultos. Lembrem-se, o conhecimento é poder, e o respeito pelas antigas crenças é a chave para uma vida mais harmoniosa. Que a paz esteja convosco, até a nossa próxima viagem pelo reino do desconhecido.